Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor, presidente da Liga Acadêmica Lapip. Hoje a gente está com uma convidada mais do que especial aqui com a gente está com as meninas também da Liga Acadêmica, a gente está com a Gislane e a Natália. Hoje a nossa convidada, ela é uma docente da casa, inclusive muito renomada, né? A doutora Jaqueline, ela vai se apresentar um pouquinho para a gente. Bom dia pessoal, eu sou Jaqueline Ataide, sou biomédica formada pela PUC e estou aqui na Estácio há mais ou menos 3 anos. Atuo nas disciplinas de parasitologia, estética, base de biologia molecular, líquidos corporais e entre outros. Um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Inclusive estética, né? Tenho pós-graduação em estética. Interessante. E também tenho doutorado em parasitologia. São duas áreas aí bem distintas, sim, né? Explica um pouquinho disso pra gente, como da estética foi parar na parasitologia. Então, primeiro eu vou explicar como que eu caí na biomedicina, tá? Por favor. Porque desde o meu ensino médio, eu sabia que eu queria ir para a área da saúde. Minha mãe é enfermeira e até então eu achei que eu fosse seguir os passos dela. Então, fiz alguns vestibulares para enfermagem. E aí, quando eu passei, eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, eu acabei usando a minha segunda opção de vestibular, que era biomedicina. E aí, fui estudando, fui gostando do curso. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer estágio no Hospital das Clínicas, um estágio não obrigatório, lá no Laboratório de Chagas, onde tem um dos mais renomados profissionais na área de doença de Chagas, que é o Dr. Luquete. E aí foi onde abriu meus olhos para a pesquisa, para a docência, que existia mestrado, que existia doutorado. Até então, não sabia, não passava pela minha cabeça seguir essa área. E lá os profissionais, eles eram doutores, pesquisadores. E aí eu fiz meu TCC lá na área de doença de Chagas e depois tive a oportunidade de fazer o mestrado na área de parasitologia também, mais especificamente de toxoplasmose. Então, eu fiz meu mestrado e doutorado na área de tox. Ok, como que eu fui parar na estética? Então, durante o meu mestrado, a gente fica naquela insegurança. Será que é isso mesmo que eu quero? Né? Não sei se vocês passam por isso, vão passar todos por os isso. Dias ainda. E aí, durante o meu mestrado, eu pensei, será que é a docência mesmo que eu quero? E aí estava muito em alta a pós-graduação em biomedicina estética. E aí o que eu pensei? Enquanto eu estou fazendo meu mestrado, eu também vou fazer uma pós-graduação estética, que era um final de semana por mês, durante 1 ano. E aí trabalhei um pouco na área, fiz estágio na área de estética. E aí eu tive que escolher entre seguir a área de estética ou ir para o doutorado. E aí eu optei por fazer o doutorado, né? Então eu segui da graduação para o mestrado e para o doutorado. Foi tudo de uma vez. E deixei um pouco a estética de lado, fiz meu doutorado. E agora eu estou aqui na faculdade como orientadora da Liga Acadêmica de Estética. Eu e a professora Vanessa, nós somos orientadoras da Liga. E também sou responsável pela disciplina de estética. Né? Não atuo em consultório, não estou fazendo procedimentos no momento, mas são planos para o futuro, para poder voltar para essa área. Então a gente pode dizer que seu coração ainda está na estética. Sim, eu gosto da área da estética, mas o meu coração ele é da parasitologia. Os meus alunos sabem, quando a gente vai para o laboratório, gente, que ovo lindo, que oocisto lindo, quando eu estou dando aula, quem foi meu aluno sabe, e assim, eu tento levar um pouco dessa minha paixão da parasitologia, né, despertar nesses alunos também, porque, poxa, muitas pessoas pensam que a parasitologia é só mexer com fezes, líquidos corporais é só mexer com urina. Eu aqui na faculdade, eu sou a professora que mexe com urina e com fezes, porque eu dou líquidos e dou parasito. Então, eu tento levar essa paixão que eu tenho pela parasitologia nas minhas aulas. Que bacana, interessante a trajetória. Inclusive, é uma trajetória bem grande, né? Sim. Como que foi essa questão da doutora chegar na Estácio? Então, finalizei meu doutorado em 2021 e aí fui em busca de oportunidades na área da docência. Foi quando o professor Moisés, acho que todos conhecem, Sim. Ele me indicou para vir trabalhar aqui na faculdade, na Estácio, e graças a Deus deu tudo certo, estou aqui até hoje. Ah, que bacana.
Já tem quanto tempo isso? Só... Eu entrei aqui no início de 2022. Ah, já tem um tempinho bom. Tem... E como tá a trajetória de ser uma professora na Estácio? Como que você está se sentindo com relação a isso? Olha, eu gosto bastante. Suspeita pra falar? Sou suspeita pra falar. Eu até falo para os meus alunos que aqui é o meu momento de distração. Porque quem me conhece sabe da minha vida pessoal também. Sabe que eu sou mãe, que eu tenho 3 filhos. E, inclusive, o mais novo, ele tem 1 ano. Então, assim, meus alunos acompanharam a minha gravidez, né? Que foi um pouco difícil. Então, eu sempre falo que aqui é o meu momento que eu sou a professora Jaqueline, sabe? Eu saio um pouco da maternidade, eu saio um pouco da dona de casa, da esposa. E aqui eu consigo levar, né? Passar um pouco do meu conhecimento para os alunos e eu gosto bastante da área de docência. E aqui na Estácio eu me sinto muito tranquila para levar as minhas aulas do meu jeito, né? Dar as minhas aulas do meu jeito. Ser quem você é. Isso mesmo. É muito interessante a doutora ressaltar essa questão, né, da senhora também ter uma vida social, ter uma vida particular. Porque hoje em dia tá muito atrelado, ainda mais na nossa profissão da área de saúde, que se você tem uma vida profissional bem sucedida, você não tem uma área social sucedida. Então, eu acho que é muito interessante a senhora destacar essa parte, que da mesma forma que a senhora é uma doutora, que tem sua trajetória grande na caminhada de biomédica, dentro da Estácio ainda docente, porém ainda já tem uma vida social, né? Isso. Inclusive, no meu doutorado, que foi onde tudo aconteceu, foi onde eu casei, foi onde eu engravidei. Eu tive 2 filhas durante o doutorado, então, assim, eu fiz o meu doutorado em 5 anos, porque eu tive que pedir as prorrogações, né, das gestações. E, assim, a gente percebe alguns julgamentos, sabe? De você também tocar a sua vida pessoal junto com a profissional. Muitas pessoas na área da pesquisa se abdicam totalmente da área da vida pessoal, né? E aí se tornam pesquisadores super renomados, mas e a vida pessoal? E aí, vai chegar lá na frente e vai ser uma pessoa sozinha? Eu nunca quis isso para minha vida, né? Então, durante o meu doutorado, levei a minha vida social. Foi fácil? Não foi fácil. Terminar um doutorado com 2 filhas foi muito difícil, né? Só eu sei, minha família sabe como foi difícil. Mas, assim, não me arrependo. Não me arrependo porque hoje eu tenho a minha família, né? Então eu chego em casa, eu me dedico totalmente à minha família e aqui na faculdade eu me dedico totalmente aos meus alunos, né? E eu gosto de passar esse carinho que eu tenho. Eles sabem que eu sou muito acessível, né? E se precisar conversar comigo, eu não tenho muita cerimônia comigo, não. Eu sou bem tranquila. Bacana. Eu acho que essa questão de você... A gente, né, futuramente também vai ter essa vida de doutorado, se aquilo que a gente pretende seguir é bem puxado. A gente já ouve falar muito disso. Acredito que o desafio, mais para a senhora, foi mais puxado ainda, mas acredito que cada momento ficou gravado, né, com carinho no coração. Porque, pelo menos, eu penso assim, nossa, eu passei por tudo isso e ainda consegui, e hoje eu tô aqui. Com certeza. Nossa, foi uma vitória, assim. Eu até brinco com os outros docentes aqui. Gente, o doutorado é um capítulo que eu nunca mais quero abrir da minha vida. Mas, claro que não é isso, né? Eu consegui me superar, né? E estou aqui, doutora, professora. E bacana. Foi um sufoco que deu certo no final. Deu certo no final, é o que importa. Principalmente eu quero te dar os parabéns, porque realmente a história ela é bem encorajadora. Porque a gente realmente vê essa questão das pessoas terem um preconceito com quem é de instituição particular, ou às vezes até mesmo quem precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque a gente sabe que a nossa realidade hoje como instituição particular, isso é muita realidade de muitos alunos, né? E ouvir as histórias de pessoas como a senhora, que teve uma vida acadêmica puxada, mas conseguiu vincular a vida social, encoraja a gente. Fugindo um pouquinho do assunto, a gente quer te dar as bem-vindas aqui no podcast, lá, porque espero que você pode voltar outras vezes também, a gente vai organizar com o Dr. Moisés também. É muito bem-vinda e agradeço pela oportunidade de estar vindo, tá bom? Fugindo um pouquinho do assunto, nossa companheira aqui, Gisane, vai entrar em um tema que é bem interessante, que eu particularmente não conhecia. Então, doutora, como especialista na área da estética, atualmente a gente viu muito sobre essa questão dos ovos de Tenise.
que a senhora pode falar pra gente sobre? Isso. Assim que eu vi essa notícia, no outro dia eu já pensei, preciso levar para os meus alunos. E coincidentemente, no dia seguinte, eu ministrei uma aula de parasitologia e foi o tema que nós trabalhamos na aula. Então, as mulheres estavam atrás de comprimidos contendo ovos de tênia para emagrecimento, né? E que loucura. Quando a gente pensa, realmente, que loucura, né? Mas quando eu, como especialista em parasitologia, eu vou pensar, será que esse comprimido com ovos de tênia realmente ele vai levar ao emagrecimento? Por quê? Porque quando a gente pensa em tênia, né, que é a famosa solitária, nós temos que levar em consideração que dependendo da fase que o parasita está, o indivíduo ele vai adquirir uma doença. Então, ele pode ter ou teníase ou cisticercose. Como que eu adquiro a teníase? A teníase eu vou adquirir ingerindo carne contendo cisticercos, certo? E aí, quando eu ingiro essa carne contendo cisticercos, eu vou desenvolver o verme adulto no meu intestino. E aí sim, ele vai expoliar meus nutrientes, isso vai levar à perda de peso, à desnutrição, certo? Mas, nos ovos, nos comprimidos contendo os ovos, as mulheres que fizeram uso desse comprimido, elas não adquiriram a teníase, elas adquiriram a cisticercose, tá? Porque a cisticercose, ela é transmitida a partir do momento que a pessoa ingere os ovos de tênia. E qual que é o grande perigo? Quando o indivíduo ele ingere esses ovos, seja nesses comprimidos, seja em água contaminada, seja em alimentos contaminados, esses ovos eles vão eclodir lá no nosso intestino, né, no nosso estômago, intestino, e vai liberar a larva chamada de cisticerco, e essa larva ela vai para a nossa musculatura. Nós entramos aí como um hospedeiro acidental. Normalmente quem faz esse papel são bovinos e suínos, mas o homem também ele entra como um hospedeiro acidental. E aí as larvas eclodem e elas vão para a nossa musculatura. Então pode ir para a retina, pode ir para o músculo, né, do nosso corpo inteiro, mas a gravidade é quando elas vão alojar no cérebro. E aí o indivíduo ele adquire neurocisticercose. Então, professora, se eu fizer uso desses comprimidos com tênia, eu vou emagrecer? Não vai emagrecer, tá? Porque você não está adquirindo teníase, você está adquirindo cisticercose. Você não vai ter o verme adulto, tá? E é o verme adulto que faz a expoliação desses nutrientes que vai levar ao emagrecimento. Agora, como profissional da estética, eu penso, né? O que a sociedade, né, está se sujeitando em busca de um padrão perfeito e intangível, né, de beleza. Então, nós mulheres, principalmente, né, a gente se compara muito com os filtros de Instagram, que a gente sabe que isso, na verdade, é inalcançável, né? Então, eu fico muito triste de ler notícias assim, das pessoas se sujeitarem a isso em busca de um corpo perfeito. Sim, realmente eu acho que as pessoas chegam a um ponto onde elas estão ofuscadas por essa imagem da sociedade que elas remetem a esses tipos de procedimentos. A gente não pode nem chamar de um procedimento, né? Porque é algo que não tem um apoio dentro da estética, dentro da área da saúde. Inclusive, como a senhora já determinou, já explicou pra gente, ela tem prejuízos, ela não tem nenhum benefício. Não tem benefícios. Ela é bastante criticada pela comunidade médica e acadêmica. Eu fico pensando, gente, como que surgiu umas loucuras dessas, né? Não sei, viu? Eu também fico me perguntando. Fica a pergunta aí pra quem souber, então. Então, eu não pude acompanhar essa notícia, mas quando a Gislaine me trouxe que isso estava ocorrendo, eu fiquei espantado. Falei, gente, como que as pessoas estão ingerindo ovos de parasitas por vontade própria com fins estéticos, né? Sim, e se vocês pesquisarem, né, tem saiu em muitas mídias, e inclusive eu fui me atualizar ontem em uma reportagem, como que descobriram que estava, né, tendo esses comprimidos com ovos?
Primeiro, que eles são vendidos na Dark Web, né? Não é assim, se eu quiser Acho tomar em um todo lugar. comprimido, eu vou conseguir. Não é assim, não é de fácil acesso. Mas, uma pessoa que fez uso, uma mulher que fez uso, ela começou tendo alguns sintomas bastante inespecíficos. Tontura, dor abdominal, assim, bem, né? Que a gente confunde com várias outras doenças. E aí, ela passou um tempo, ela foi passar a mão no queixo, assim, e sentiu um carocinho. Então, provavelmente, ali já era o cisticerco se alojando, né, na musculatura dela. E aí, também, deixou passar, e ela teve um episódio de desmaio. Depois, ela começou a esquecer das coisas, ter uma amnésia. E aí, quando o médico ele foi avaliar, foi que ele descobriu. A princípio, ele estava suspeitando de alguma doença viral. Talvez uma meningite. E aí, quando foi fazer a bateria de exames, foi que ele percebeu, né? Detectou, na verdade, cisticerco no cérebro. Então, o que ela desenvolveu? Uma neurocisticercose. Então, olha a gravidade disso, né? E isso pode levar a óbito facilmente. Que perigo, não é mesmo? Muito. Pessoal de casa, pelo amor de Deus, não entre nessa onda. Não. A doutora Jaqueline já explicou mais do que bem explicado que não tem benefícios no uso desses comprimidos para fins estéticos. Doutora, como você, especialista da área, o que a senhora indicaria para quem fez o uso desses comprimidos? Então, deveria procurar, né, os médicos para fazer um tratamento com antiparasitários, tá? Também não vão tomar antiparasitários aí por conta própria. Primeiro procurem um médico para que ele receite o medicamento mais adequado. Obrigado, professora, por ter explicado para a gente esse detalhe. Doutora, a gente queria ver também, porque a gente percebeu que na experiência de currículo da senhora, a senhora também é formada em patologia tropical. Na verdade, o meu mestrado e o meu doutorado, o programa de pós-graduação, ele chama Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública, né? Então, o mestrado e o doutorado foi através desse programa de pós-graduação, mas a área de concentração, a minha área de especialização é parasitologia. De forma geral. Isso. Entendi. Então, só para quem não sabe de casa, que às vezes a parasitologia a gente pensa somente, como a senhora disse, em líquidos, em fezes, mas parasitologia, se eu estiver errado, pode me corrigir, a gente engloba de forma geral. Então, são fungos, são micro-organismos, seria isso? Parasitologia, ele vai englobar o quê? Os parasitos, tá? Os insetos que transmitem alguma parasitose, elas também entram aí. Na verdade, a gente fala, né, que a parasitologia ela é dividida em 3 partes, que é a mitologia, formada pelos eumintos, são micro-organismos um pouco maiores, mais desenvolvidos. A protozoologia, que são os protozoários, que já são indivíduos, micro-organismos unicelulares, um pouco menos desenvolvidos. E também a classe dos insetos, tá? Que são transmissores. Aí entra os triatomíneos, os mosquitos que transmitem parasitos. Interessante, então é uma área bem ampla. Isso, bem ampla. Interessante. A gente tem uma colega nossa de equipe da Liga, que é a Gislaine. Ela tem um interesse muito, muito grande por questão de doença de Chagas. Inclusive, a gente logo desenvolve os projetos dela, que é com relação à pesquisa de Chagas. A gente queria trazer um pouquinho desse tema também, porque eu particularmente entendo, eu acho que o pessoal de casa também, Chagas só pela doença que enche o coração. Então, explica pra gente como que funciona a doença de Chagas, como que ela é contraída. Eu acho que entra nesse assunto de patologia dentro da área dos insetos também, não é mesmo? Isso. A doença de Chagas, ela é uma infecção que ela é transmitida por um parasito chamado Trypanosoma cruzi, e ela é normalmente contraída através da picada do inseto triatomina. Porém, existem outras formas de transmissão. Transmissão oral, tá? Então, existem surtos aí de alimentos contaminados com o triatomínio e o Trypanosoma cruzi. E a doença de Chagas, ela afeta milhões de pessoas, principalmente aqui na América Latina. E qual é o prejuízo dessa doença?
não somente inchar o coração, né? Ela tem um tropismo, né? O parasita tem um tropismo pelo coração, e aí realmente vai causar um edema, pode causar um bloqueio, pode causar uma arritmia, mas também tem uma parte que vai acometer o sistema digestivo. Então, ele pode acometer o esôfago, levando a um megaesôfago. E qual é o prejuízo para o paciente, para o indivíduo que tem essa forma? Ele não consegue deglutir os alimentos, ele perde os movimentos peristálticos, né? E também pode levar ao megacolon. Então, ele pode atingir o intestino e aí a pessoa ela tem mais ou menos uma retenção das fezes, né? Ela causa um bloqueio ali na região e isso, ela pode ficar vários dias sem evacuar, é um ressecamento das fezes. Então é algo bem mais sério do que só inchar o coração, não é mesmo? Isso, com certeza. Doutora, na minha família, eu tenho meu pai, particularmente, então meu pai, que ele tem a doença de Chagas e ele foi afetado diretamente nessa parte da deglutição e no megacolon. Então eu vejo que hoje ele, né, sofre com essa parte. Então, qual é o método de tratamento das Chagas hoje? Então, primeiro, por que a doença de Chagas ela é uma doença relativamente negligenciada? Primeiro, porque ela afeta assim, populações economicamente menos sucedidas, né? E população de zona rural, pessoas de zona rural. Então, quando eu trabalhei lá no laboratório de Chagas, eu tive a oportunidade de ter um contato com esses pacientes chagásicos e conhecer um pouco mais da história. Porque lá eu fazia anamnese, então eu entrevistava o paciente, né? Perguntava, onde o senhor morava? Tinha barbeiro? O senhor conseguia, né? Via barbeiro? Muitos respondiam, eu morava em zona rural, a minha casa era de barro, eu levantava o colchão à noite, estava cheio de barbeiro. Normalmente, mais de uma pessoa da família era acometida. Já tiveram casos aí que todos os irmãos da família tinham doença de Chagas, né? Porque a quantidade de triatomíneos na região, ela é muito grande. O que você te pergunta? O tratamento das Chagas hoje. E o tratamento da doença de Chagas? O diagnóstico da doença de Chagas, ele é difícil porque ele pode ser, a fase aguda ela pode ser assintomática ou ter sintomas bastante inespecíficos. Então, pode causar ali uma febre, uma dor muscular leve também, que pode ser facilmente confundido com outras doenças, né? Então, para o paciente ele diagnosticar, né, ter o diagnóstico de doença de Chagas na fase aguda é muito difícil, tá? E aí é o grande problema do tratamento. Quem consegue, né, ter o diagnóstico na fase aguda, ao entrar com o tratamento com antiparasitários, normalmente ele consegue ter a cura da doença. Mas quando o paciente ele tem o diagnóstico ali já na fase crônica, né, então a doença ela já evoluiu, o paciente ele pode ter convivido com essa doença aí por 20 anos e ela desenvolver após esse período. E aí os tratamentos eles já não são muito eficazes. Os antiparasitários eles vão ser mais eficazes na fase aguda da doença. Faz tratamento também na fase crônica? Faz, mas provavelmente o paciente ele não vai ter a cura. Por ser uma doença negligenciada, não tem tanto investimento em pesquisas e em desenvolvimento de fármacos para essa doença. Porque, ao meu ver, se tivesse incentivo da indústria farmacêutica, por exemplo, já poderia ter descoberto algum fármaco que combatesse ali os parasitas na fase crônica da doença. Mas hoje, como não temos, o tratamento da fase crônica da doença é tratar os sintomas. Então, o seu pai, Gislaine, que foi afetado no megaesôfago e no megacolon, provavelmente ele faz tratamento com o gastro, ele faz tratamento com o proctologista. Para quê? Para não deixar desenvolver ainda mais, tá, esse quadro que já é grave e que já debilita bastante
O paciente, né? Qual que é o meio da transmissão da doença de Chagas? A doença de Chagas, ela é transmitida pela picada do triatomínio, tá? O triatomínio, que é o barbeiro, né, vulgarmente conhecido assim, se ele tiver contaminado com o parasita, então ele vai ter o Trypanosoma cruzi dentro do seu intestino, e aí no momento da picada, ele evacua, e aí a pessoa, ela coça a picada, e aí é onde introduz as fezes com o parasito na corrente sanguínea. Então, não é pela picada em si, né? Não é ali no momento que ele faz a hematofagia que ele vai transmitir o parasito. Não, ele pica o indivíduo, no mesmo momento que ele pica, ele já defeca, e aí é nas fezes do barbeiro que tem o parasito, e essa picada, ela vai coçar, ela vai dar uma leve urticária. Então, sem ver mesmo, o paciente ele coça e aí introduz as fezes com parasita na corrente sanguínea. Essa é uma das formas de transmissão. Mas também pode ter a transmissão oral. Então, no norte, nordeste, isso é muito mais comum do que aqui na nossa região. Alimentos contaminados com o barbeiro, então às vezes o açaí ele é triturado ali junto com o barbeiro, e esse barbeiro contaminado com Trypanosoma cruzi, e aí a pessoa ao se alimentar, né, ao comer esse açaí, ele vai adquirir a infecção pela doença de Chagas. Também, de forma mais rara, acidentes de laboratório, né, transplante de órgãos, transfusão sanguínea, são formas mais raras. Mas as formas mais comuns são transmissão vetorial e transmissão oral. Mesmo o açaí, passando pelo essa questão, projeto de congelamento e tudo mais, ainda continua com... Não. Por isso que para nós a gente não precisa, né, se preocupar muito com isso. Porque aqui, dificilmente a gente vai consumir um açaí fresco, né? Para ele chegar até aqui, provavelmente ele foi ou pasteurizado e congelado, ou mesmo, se ele for puro, ele vai ser congelado até chegar aqui. E esse processo de congelamento, ele faz com que o parasita ele se torne inviável. Então, para nós, a gente não precisa se preocupar, né, com essa forma de transmissão. Mas, para quem mora em regiões endêmicas e que tem o costume de comer açaí, de comer caldo de cana, né, de tomar garapa, aí sim pode ter a transmissão. No último podcast, a gente trouxe o Dr. Moisés, né, que inclusive foi o podcast que estreou, foi com ele. A gente falou muito sobre a questão da micologia não ter um amplo conhecimento dentro de diagnóstico e tratamento, porque ele afeta a maioria das pessoas de baixa classe. Então, querendo ou não, passa muito negligenciado. A senhora comentando sobre esses assuntos, eu percebo que talvez essa questão das pessoas se cometerem de doenças parasitas também é algo que possa tornar algo negligenciado nas baixas, né? Isso. Várias doenças parasitológicas, elas afetam uma classe econômica menos sucedida, né? Assim, pessoas de baixa classe econômica. Por quê? Porque moram em zonas que não tem tratamento de esgoto, tá? Então ali corre o esgoto a céu aberto, ou não tem tratamento de água, ou é uma zona rural ali e as pessoas não têm o costume de fazer higienização de frutas e verduras, às vezes não tem essa educação em saúde. Então, por isso que afeta muito mais pessoas que têm uma baixa classe econômica. Mas existem doenças parasitológicas que vão afetar uma classe social mais alta? Sim, tá? Mas a grande maioria das doenças parasitárias, elas vão afetar ali pessoas de baixa classe econômica. A senhora, como doutora que conhece, entende do assunto, a senhora percebe que doenças que refletem a questão dos parasitas são negligenciadas? A maioria delas, sim. Como que funciona esse suporte dentro da nossa questão da saúde do SUS? Porque hoje em dia eu acho que é meio difícil a gente entender o que realmente é uma doença parasita do que só uma dor de barriga, né? Porque muitas das vezes a gente tem esses sintomas mais leves que a gente não procura o médico. Então, às vezes, toda vez que eu bebo leite, eu acho que é por conta disso, mas às vezes tem muita gente que nem é intolerante, é só questão de realmente ter algum parasita, alguma coisa ali ou outra. Qual seria o conselho da senhora a pessoas, a gente procurar entender sobre essa questão de doenças parasitas, como fazer esse diagnóstico dentro da nossa realidade hoje?
Sim. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem uma dor de barriga, por exemplo, ela pode ter sido infectada por uma giardia, tá? E a giardia, ela é muito comum. Adulto pode ser infectado? Pode também, mas é muito mais comum em crianças, tá? Tem parasitoses que elas são mais comuns em idade escolar, tá? Então, ali uma criança da creche pega, mais ou menos ali a sala inteira vai estar infectada também. A giardia é um caso clássico desse, tá? Mas quando tem algum sintoma assim abdominal, né, a minha orientação é que procure sim um atendimento médico, que faça um exame de fezes, tá? Ou que faça ali uma sorologia, se tiver suspeitando de alguma doença já, né, alguma doença parasitária. Mas eu não sei se vocês percebem que quase não é pedido exame de fezes para adulto, tá? Vocês fizeram o exame de fezes agora, depois de adulto? Eu vou ser bem sincero, não me lembro da última vez. Então. E até uma forma de negligenciamento. Isso, a gente quase não vê pedir exame de fezes, tá? Em crianças ainda é mais comum, né? O pediatra passa ali o check-up, aí passa exame de urina, passa exame de fezes, né? Exame de sangue. Mas em adultos não. Acha muito mais fácil já ali tratar, né? Já dar um antiparasitário para aquela pessoa. E uma das coisas que foi bastante discutido na minha época de mestrado e doutorado era a resistência que os parasitas eles vão criando aos antiparasitários, né? Então, o que seria o ideal? Estou com sintomas de diarreia, estou com dor abdominal. O ideal é que eu faça um exame de fezes, tá? Se for positivo, eu trate. Que eu não faça um tratamento ali com antiparasitário de forma que eu não faça o uso de um antiparasitário de forma profilática, tá? Então, isso faz com que os parasitas eles adquiram resistência aos antiparasitários, que é uma coisa que a gente quase não ouve falar, né? A gente ouve mais falar de bactérias que se tornam resistentes, mas em parasita também existe isso, tá? Então, o ideal era que fizesse o exame de fezes, se positivo, aí sim, fizesse a utilização de medicamentos antiparasitários. É interessante a senhora falar sobre essa questão de resistência antibiótica, porque o próprio exemplo disso, a gente na pandemia passou por isso, né? O Covid em si teve uma época que eles acreditavam que, sem testes, né? Acreditavam que, se não me engano, era um antibiótico antiparasita que melhorava e fazia o tratamento. Isso. Como que a senhora, alguém que domina a questão do parasita, entende que isso pode ter afetado pra gente? Então, na época do Covid, né, acho que as pessoas estavam bem desesperadas, assim, principalmente na fase inicial, né, da Covid, onde levou à morte muitas pessoas, né, e foi muito próximo, né, várias pessoas perderam familiares por Covid, então eles estavam, o que tinha disponível a pessoa usava. Até eu entendo, né, esse uso justamente pelo desespero. Também a falta de informação. A falta de informação, tá? Mas a ivermectina não tem estudos comprovando que ela é eficaz no combate ao vírus, né, SARS-CoV-2. Mas, na época, acreditava-se em um resultado off-label, né? Que é como se fosse uma consequência da utilização desse medicamento. Pode ser que as pessoas elas tenham adquirido resistência aos parasitas utilizando ivermectina? Pode, mas a gente vai saber isso a longo prazo. Mas então, realmente não existia essa melhora de imunidade, essa situação que as pessoas comentavam sobre esse medicamento com relação ao Covid? A ivermectina ela não melhora a imunidade, tá? O que falavam do uso da ivermectina para o Covid é que não era a imunidade que melhorava, mas a pessoa ela ficava mais difícil de adquirir a infecção como se estivesse mais protegida. Que é algo que realmente é bem complexo se você parar para pensar, porque de formas assim, técnicas assim mesmo, porque o Covid em si, ele é transmitido de uma forma, pelo menos eu percebo dessa forma, né? E questões parasitas são de outra forma, não é mesmo? Sim, com certeza. Acho que foi mais pelo desespero de usar o que estava disponível ali sem informação alguma. Inclusive, na minha família, tiveram pessoas que utilizaram
ivermectina, mesmo eu falando que não é eficaz, gente, não precisa, isso aí não funciona, mas... Eu acho que a gente se agarrou naquele pequenininho de esperança Isso, que a gente nos verdade. deu, né? Mas faz parte. A gente, ser humano, tem muito disso. Graças a Deus, a gente tem de se agarrar nas últimas esperanças, né? Com certeza. Porque eu acredito que, querendo ou não, isso de alguma forma ou outra ajudou as pessoas a entenderem que talvez uma hora ou um momento melhoraria a situação do Covid. Com certeza. Inclusive, fugindo um pouco Não, desse tranquilo. tema, pensando bem no que você falou, que a pessoa que ela tem ali algum propósito, alguma fé, né? Se ela se prende em alguma coisa, ela tem uma melhora de um quadro, né? Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o Em Busca de Sentido, que é de um autor chamado Viktor Frankl, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele fala justamente isso. É um livro que fala sobre as pessoas na época do nazismo, nos campos de concentração, e ele era um médico que acabou percebendo que quem se agarrasse, quem tivesse assim, uma esposa fora dali, né, que esperava voltar para encontrar a esposa, ou que acreditava em Deus, que ele ia ajudar, fazia com que a pessoa conseguisse sair daquele quadro, ou pelo menos melhorasse ali a expectativa de vida. Né? Então é justamente isso. Quando a gente tem uma esperança, quando a gente tem uma fé que vai melhorar, eu acredito muito isso, que com certeza ajuda bastante na melhora. Às vezes pode ter até funcionado como um efeito placebo, né? Com certeza. A pessoa acreditar que se tomasse aquele medicamento, de alguma forma, ela não contraria aquela doença, né? Com certeza. É porque a nossa mente, eu acho que ela todo dia nos surpreende, né? A gente nunca sabe de fato o que acontece aqui dentro da nossa cabeça. Verdade. Doutora, um assunto que a nossa colega Natália trouxe pra gente, que eu achei muito interessante a gente abordar também nesse podcast, porque a senhora também tem um percorrer dentro do conhecimento da toxoplasmose. A gente gostaria de saber um pouquinho mais do que se trata, o que é a toxoplasmose, como que ela é contraída, porque às vezes a gente refere a alguns bichinhos de estimação. Teve uma época que, inclusive, eu vi muitos comentários dizendo aquele doente que não mexe naquele gato de rua porque ele tem toxoplasmose. A gente percebe que existe hoje em dia uma falta de conhecimento com relação à transmissão da doença em si. A toxoplasmose ela tem um estigma muito grande, né? De que é uma doença transmitida por gatos, né? Conhecida como a doença do gato. Tá? Então, a toxoplasmose ela é uma infecção causada por um parasito chamado de Toxoplasma gondii. Eu estudei ali mais ou menos uns 7 anos sobre esse parasito, então eu fiz meu mestrado e meu doutorado baseado nele. E ele pode infectar bastante animais, né? Tem como hospedeiro, sim, vários, desde mamíferos, suínos, caprinos, ovinos, né? Então ele tem uma diversidade muito grande de hospedeiros, tá? E isso é o que facilita a transmissão e a prevalência muito grande dessa parasitose aqui no nosso meio, tá? Então, ela é transmitida por felinos ou felídeos, tá? No nosso meio são os gatos. Então, eles são os hospedeiros definitivos da toxoplasmose. Então, somente os gatos, né, os felídeos, é que vão eliminar nas suas fezes os oocistos. Isso, que é uma forma, né, infectante ali da toxoplasmose. Então, ele é o grande vilão? Não. Por quê? Se você tiver um gato em casa e esse gato for vermifugado, vai ter perigo de transmitir toxoplasmose? Não vai ter, tá? Se a prefeitura ali da cidade faz o controle desses gatos, né? Castração dos gatos errantes ali, vai ter uma diminuição na transmissão dessa parasitose, tá? Então, desde que você trate o seu gato, que você vermifugue o seu gato, que você limite ali o acesso dele. Tem muitos gatos que à noite, né, eles vão caçar. Os gatos, eles têm esse hábito de caçar e aí eles acabam entrando em contato com presas infectadas e se infectam e acabam transmitindo para o seu dono, tá? Então, se a gente tiver um cuidado muito grande com esses bichinhos, não tem perigo algum. Eu acredito que também falta um pouco dessa questão do consentimento, né? Sobre que, pelo menos os mais antigos têm muito disso. E não gostarem de gatos porque eles passam doenças, não é mesmo? Eu acho que falta um pouquinho de conhecimento nessa questão o problema não são os gatos, né? É a doença em si de como eles convivem de alguns animais que já são infectados.
com animais que se tornam a caça dos gatos, não é mesmo? Isso, mas olha só, quando a gente pensa em toxoplasmose e os gatos, né, que adquirem essa infecção e posteriormente vão eliminar nas fezes esses oocistos, mais ou menos 1% da população gatil é que vai ficar doente com toxoplasmose, tá? Normalmente são os gatos jovens que vão eliminar o oocisto nas suas fezes. Então, ali não são todos os gatos que têm toxoplasmose, não são todos os gatos que vão adquirir essa infecção, que vão transmitir a doença. Na verdade, é uma porcentagem muito baixa, tá? E isso é uma falta de informação que a população tem, né? Muita gente pensa ali que todos os gatos transmitem toxoplasmose e quando eu ficar grávida eu preciso dar um fim no meu gato. Por quê? Porque a toxoplasmose na gestação ela é muito grave, tá? Então muitas mulheres pensam assim, que na gravidez vou ter que dar um fim nesse gato, mas não precisa, tá? Inclusive, o nosso tema do nosso podcast é trazer conhecimento. A gente tem nossos pilares do podcast, que é essa intenção, a gente traz o conhecimento para o público. Porque nem todo mundo que ouve a gente precisa ser necessariamente um aluno de graduação. Isso. Nosso intuito é transmitir informação e ciência para as pessoas para que a gente possa desmistificar um pouco de crendice, de entender o que realmente é a ciência ou o que realmente é uma crendice. Isso. E na toxoplasmose tem muito isso, tá? Então, eu já falei, né, que não são todos os gatos que vão adquirir a toxoplasmose, que vão transmitir a toxoplasmose. E um outro conceito muito errado que ainda é falado na toxoplasmose, também que eu gosto sempre de bater nesse martelo nas minhas aulas de parasitologia, né, de levar essa informação para os meus alunos quando a mulher ela está grávida e ela já teve toxoplasmose alguma vez na vida, ela vai no obstetra e ele fala, olha, deixa eu dar o meu exemplo, né? Vamos supor que eu tive toxoplasmose quando criança e engravidei. E aí fui lá no meu obstetra e ele falou, Jaqueline, como você já teve toxoplasmose, você não precisa se preocupar porque você está imune. Mas, gente, não existe imunidade protetora para toxoplasmose, tá? Isso foi uma das coisas que eu trabalhei no meu doutorado. Não existe. Por quê? Porque o indivíduo que já teve toxoplasmose alguma vez na vida, ele pode adquirir novamente, tá? O toxoplasma, existem várias cepas que funcionam ali como subespécies do Toxoplasma gondii, tá? Então, eles vão ter ali comportamentos diferentes, tá? Características genéticas diferentes. Então, eu que já tive toxoplasmose, eu posso adquirir novamente se eu entrar em contato com uma outra cepa. Ou eu posso reativar essa doença, tá? Então, gente, não existe imunidade protetora. Se você já teve toxoplasmose, você pode ter de novo. Então, os cuidados são os mesmos para quem nunca teve, tá? Doutora, e quais são os sintomas que podem ocorrer ali na pessoa quando ela adquire a toxoplasma? A toxoplasmose, ela também causa sintomas bastante inespecíficos, tá? Na infecção aguda, o que ela vai causar? Vai causar febre, infartamento dos gânglios, né? Ali uma linfadenopatia, uma dor muscular. Então, são sintomas facilmente confundidos com viroses, né? Infecções virais, bacterianas, enfim, né? Não tem como a gente, através desses sintomas, ter o diagnóstico de toxoplasmose. E na toxoplasmose congênita na gravidez pode levar à morte do bebê. Isso. É muito grave a toxoplasmose na gravidez. Por quê? Depende de quando a mulher ela adquire a infecção, tá? Normalmente, a gente fala que o prognóstico da doença ele é inversamente proporcional ao período que a gestante se infecta. Então, se a gestante ela adquiriu a toxoplasmose no primeiro trimestre de gravidez, as chances de evoluírem ao aborto é muito grande, tá? Ali o feto ainda está em desenvolvimento neural, então provavelmente ela vai ter o aborto, tá? Quando a gestante ela se infecta no segundo trimestre, o bebê ele pode nascer com algumas anomalias, então ele pode ter alteração ali no volume craniano, ele pode ter macrocefalia, ele pode ter microcefalia, ele pode ter hidrocefalia, tá?
pode ter lesões na retina, pode ter atraso motor, atraso de desenvolvimento físico, tá? Então, e também pode evoluir para o aborto. E quando a gestante ela adquire a infecção lá no 3º trimestre, pode ser que a criança nasça normal ou que ela vá desenvolver esses sintomas ao longo da vida, tá? Então, por isso que o importante é uma mãe que teve toxoplasmose na gravidez e que confirmou que o seu feto se infectou, que faça o acompanhamento ali da criança com o infectologista por até 2 anos, porque pode ser que essa criança ela vá desenvolver alguns sintomas quando ela estiver ali com 1 aninho e não conseguir ficar em pé, tá? Então, opa, tem alguma coisa errada ali no desenvolvimento dessa criança, ou então que ela não consiga enxergar direito, tá? Então, pode ter aí esses sintomas que são desenvolvidos tardiamente. Doutora, quais as estratégias poderiam minimizar os riscos de contrair a toxoplasmose em áreas urbanas e rurais? As estratégias para combate, né, da transmissão da toxoplasmose, a principal, educação, conscientização da população. Conhecimento. Né? Conhecimento. Então, o que vocês estão fazendo aqui é extremamente importante, né? Levar o conhecimento de uma forma mais acessível para a comunidade, tá? Então, a primeira coisa, né? Educação em saúde. A segunda coisa, higiene. Higiene pessoal, higiene dos alimentos, tratamento de água. Muitas parasitoses, assim como a toxoplasmose, ela é transmitida como? Através da ingestão de água ou alimentos contaminados com o micro-organismo, com o parasita. Ou evitar a ingestão de carne crua mal cozida. Por quê? Porque a pessoa ela pode adquirir a toxoplasmose ingerindo carne crua mal cozida. Inclusive os peixes? Sim. Existem estudos também de transmissão de toxoplasmose em peixes. É mais raro, mas já tem estudos confirmando esse tipo de transmissão. Suponhamos, doutora, surgiu essa dúvida. Eu vou hoje, porque eu sei que tem pessoas que têm costume de comer muita carne de sushi, né? Carne que não tem o cozimento adequado para não ter esses perigos. Qual que seria o conselho da senhora? É questão de cheiro? Como que a gente conseguiria ter esse cuidado? Então, para carnes, né? O que eu sempre falo para os meus alunos, né? Para quem conversa sobre esse assunto. Você gosta de comer aquela picanha mal passada? Então, o que você faz? Em vez de comer ela fresca, né? Ali eu compro no açougue e já vou assar. Congela essa carne, né? Deixa ali mais ou menos uns 15 dias congelado. Por quê? Porque se tiver parasito ali, ele vai se tornar inviável, tá? Ele se torna inviável numa temperatura abaixo de 0 grau ou acima de 67 graus Celsius. Ou seja, se eu compro ali a picanha fresquinha lá no açougue e vou né, faço um churrasquinho e como ela mal passada, ela não atingiu 67 graus Celsius. Então, se tiver parasito ali, ele vai estar totalmente viável e a pessoa ela vai adquirir a infecção, tá? Agora, no sushi, o sushi já é mais complicado porque ele é fresco, né? Não tem como você fazer ali congelamento do peixe para depois consumir. O meu conselho é para que procure locais que você saiba que tem um controle de qualidade melhor, tá? Não vai lá no mais barato, mais, né? Tem que procurar os melhores, né? Os que têm um controle de qualidade melhor, tá? Inclusive as gestantes têm uma contraindicação, né? Que elas consumam carne, que elas consumam comida japonesa, né? Durante a gravidez. Mas existem várias obstetras que liberam, né? Nas minhas gestações, os médicos não liberavam, mas às vezes ali, né, na vontade, eu comia, mas depois eu fazia o exame, tá? Mas, por favor, não façam isso. E dentre as estratégias também, tem muito essa questão das políticas públicas, principalmente na parte do saneamento também, né? Isso, tá? Se a gente conseguisse, né, os políticos, né, se eles conseguissem levar esse saneamento básico ali às zonas mais de difícil acesso, com certeza teria uma diminuição na transmissão de várias parasitoses, tá? Mas a gente sabe que não é assim que funciona,
né? Tem comunidades carentes ali que dificilmente alguém vai olhar para elas e falar, olha, eu preciso levar ali um tratamento de água, um tratamento de esgoto para aquela comunidade, tá? Então, se tivesse mesmo um saneamento básico, assim, né, em toda a cidade, em toda a região, um tratamento de água adequado em toda a região, com certeza diminuiria essa transmissão de parasitoses. Doutora, quebrando um pouquinho talvez dessa crença também, pode ser até irônica a pergunta, mas é porque no dia a dia a gente vê muito disso. A água de correntes, um exemplo, de riachos ou de cachoeiras, até mesmo da nossa própria torneira, ela é potável, ela é viável a gente ter o consumo dela? Então, a nossa água que sai, né, da torneira de casa, ela passa por um processo de filtração pela Saneago, né, um processo de tratamento, né? Só que esse processo, ele tem várias etapas de filtração, tá? Então, eles vão separar ali os dejetos maiores até os menores, tá? Mas ainda podem passar alguns micro-organismos. Um exemplo, o Cryptosporídeo, tá? É um parasita que ele pode causar diarreia, pode causar tecidos hídricos e causar uma gastroenterite ali na população, transmitido pela água, tá? Então, a gente pode adquirir assim. Agora, de riachos, de cachoeiras, são águas que não tem tratamento nenhum, né? Que se tiver contaminada ali, vai contaminar toda a população. Qual é um exemplo clássico de riacho contaminado? O que ele vai causar? Vocês sabem? A esquistossomose, tá? Como que a gente adquire a esquistossomose? Quando a gente entra em contato com uma água contaminada e lá vai ter várias cercárias e elas vão penetrar na pele do indivíduo. E quais são os sintomas de alguém que adaptou essa parasita? A esquistossomose, ela é conhecida vulgarmente pela barriga d'água. Já ouviram falar? Então, a barriga d'água, o paciente que ele adquire a esquistossomose, ele vai ter, né, dores abdominais, diarreia, né, sintomas abdominais clássicos, mas também pode afetar ali fígado, né, ter um edema de fígado, uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, e ele ficar com aquela barriga bastante distendida, tá? E é um caso muito grave de esquistossomose, quando ele tem essa barriga distendida, tem varizes ali, e isso é um quadro grave dessa doença. É algo muito comum? Aqui na nossa região, não tanto, tá? Justamente porque nós não temos tanta... Né? Nós não somos uma área endêmica para esquistossomose, né? Então a gente não tem muito local contaminado, né? Mas a gente, como que eu vou dizer? Tem uma forma de tratamento também. Tem antiparasitários, albendazol, mebendazol, ela tem como tratar, tem cura. A gente vê também muito essa questão de notícias, não tão aqui no Brasil, mas por fora, em questão de amebas, as famosas comedoras de ceva, Naegleria, né? Isso mesmo. Isso é muito comum nos Estados Unidos. A gente... de vez em quando surge aí uma notícia, né? A ameba comedora de cérebro matou um jovem, por exemplo, tá? O que são essas amebas? Elas são parasitos de vida livre, tá? Que são aquáticos, então elas podem vão se desenvolver em ambientes aquáticos com uma temperatura adequada, e existem algumas espécies que elas são patogênicas, tá? Existem várias espécies que não são, aí a gente chama de amebas de vida livre, mas existem as amebas patogênicas, como a Naegleria, a Acanthamoeba, e aí ela pode sim ir para o cérebro. Mas como o indivíduo ele adquire essa infecção por Acanthamoeba ou por Naegleria, tá? Pode ser nadando em um lago contaminado e essa ameba ela entrou pelo olho, tá? E ela tem um tropismo pelo cérebro e causa ali uma encefalite muito rápida, uma morte muito rápida. Aqui a gente não tem casos de Naegleria no Brasil, tá? Mas de Acanthamoeba sim. Inclusive, no laboratório onde eu fiz o doutorado, tinha uma pesquisadora que trabalhava com a Acanthamoeba e ela fez uma pesquisa nas piscinas de Caldas Novas. Quem já foi para Caldas? Fiquei até com medo agora. Então, pense em um lugar assim, ó, muito aconchegante,
tá? Que a ameba gosta de se reproduzir, porque uma temperatura ali de 37 graus, né? Uma temperatura quentinha. Então, ela fez uma pesquisa lá e vários clubes eles tinham ali presença de Acantha moebi. O que é que isso significa? Significou que eles não estavam tratando ali as piscinas de forma adequada. Tá? Então, precisa usar cloro ou tratamento com ozônio, aí sim não tem perigo, tá? Mas da Naegleria, que pode levar a óbito, a gente não tem casos aqui, nós ouvimos falar muito dos Estados Unidos. Quais um exemplo, eu fiquei até um pouquinho assustado agora, não nego, porque eu particularmente gosto muito de riachos, cachoeiras, e eu fiquei preocupado com isso, como eu, como indivíduo, assim, da mesma forma que qualquer outro indivíduo, consegue se precaver com relação a isso. Eu consigo identificar a olho nu se tem um perigo naquela água ou se não tem? Não. Falando de parasitas, dificilmente você vai conseguir ver a olho nu, porque eles são microscópicos, né? Alguns a gente consegue ver a olho nu, como a tênia, que ela pode chegar a 6 metros. O ascaris, que é conhecido como a lombriga, que tem 2, 3 Existe centímetros. um perigo menor quando se trata de água corrente? Sim. Tá? Existe um perigo menor, mas pode ter parasita eritóide, sim, também. Nesses casos, um exemplo de Caldas Novas, eu fui lá, me banhei e tudo mais. Qual é a possibilidade, se aquela água estivesse contaminada, eu contrair esse parasita? Eu preciso ter uma lesão na pele? Como isso funciona? Para amebas, não, tá? Ela vai entrar ali pela sua mucosa nasal ou pelo olho, tá? Ou pela mucosa oral, ela consegue penetrar. Então, às vezes, você nadando ali, você abre o olho e adquire, E o que isso causa no ser humano? Quais são os sintomas? Quando tem lesão no olho, né? Quando ela atinge o olho, pode causar uma ceratite, né? Ou uma úlcera no olho, tá? Ela pode causar também ali sintomas abdominais. Mas, assim, o mais grave dela é a lesão ocular da Acantha moebi. Interessante, eu não tinha esse conhecimento. Tá vendo como é bom compartilhar a ciência? Com certeza. Quais são os impactos das doenças tropicais, como a leishmaniose e a doença de Chagas, em comunidades rurais brasileiras? Então, as comunidades rurais, né, existe um impacto ali devastador nessas comunidades, porque elas vão afetar a saúde e a capacidade desses trabalhadores de atuarem ali, né, capacidade de trabalho. Isso acaba contribuindo para o ciclo da pobreza, e que é um ciclo onde as doenças parasitárias elas se encaixam muito bem, pelo menos a maioria delas, tá? A leishmaniose, ela pode causar o quê? Lesões cutâneas, lesões viscerais, tá? Isso vai levar a pessoa a ficar debilitada, tá? A doença de Chagas também pode causar uma insuficiência cardíaca e esse indivíduo não conseguir desenvolver suas atividades cotidianas de forma como, né, desenvolvia anteriormente. Então, para isso, que eu sempre falo, é que a educação em saúde ela é fundamental, tá? Para prevenir essas infecções. Doutora, em termos de inovação e tecnologia, até mesmo farmacêuticas, hoje falando de ambiente parasitológico, a senhora percebe um avanço? Como que a senhora vê isso? Sim, principalmente em relação ao desenvolvimento de testes inclusive rápidos. Sobre diagnóstico, né? Tá? Em relação ao diagnóstico, a gente vê um avanço muito grande no desenvolvimento desses testes rápidos que vão facilitar o diagnóstico em áreas onde não tem laboratório, tá? Áreas de acesso remoto. Então, eu consigo levar um teste rápido ali naquela comunidade e fazer o diagnóstico e depois eu consigo fornecer esse diagnóstico e depois o paciente ele vai procurar um atendimento médico ou por telemedicina, às vezes tem ali uma comunidade, né, de médicos que vão lá, que vão atender ou por telemedicina ou presencialmente e consegue fazer o tratamento desse paciente. Mas principalmente o que eu vejo de inovação mesmo é o desenvolvimento desses testes rápidos. Então a gente consegue perceber esse avanço, né, dentro Com dessas certeza. partes.
Dentro desses temas que a gente abordou, doutora, a senhora tem algo deixar pra gente? Algum conselho, algum adendo, alguma inspiração? Inspiração para vocês que estão na graduação. Pessoal, sigam firme, tá? As dificuldades, elas existem para todas as pessoas, tá? Muitas vezes aluno chega em mim, professora, eu vou trancar o curso. Eu falo, não tranca. Não tranca porque a sua dificuldade não é maior do que a do fulano. Então, persistam, tá? E se você se dedicar, se você estudar, você vai ser um profissional destacado na sua área, tá? Agora, em relação à prevenção das doenças parasitárias, a educação em saúde, então continuem fazendo isso que vocês estão fazendo nesse podcast, levem informações às pessoas que não têm acesso a essa informação, tá? E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer muito, tá? Por terem me chamado para participar desse podcast. Foi uma conversa muito boa, de temas que eu gosto de falar. Espero que vocês tenham também gostado da minha participação aqui. Com certeza. A gente que agradece pela disponibilidade, pela disposição de estar vindo e compartilhando um pouco do conhecimento com a gente. Foi breve, mas foi muito bom o bate-papo. Eu acho que fluiu de uma forma muito, muito tranquila, natural, porque inclusive são assuntos que eu mesmo, dentro da parasitologia, não tenho tanto conhecimento, que eu acho que é muito interessante a gente trocar esse conhecimento, não é mesmo? Com certeza. Doutora, eu queria deixar um convite, já que vocês estão dentro dessa estética, também ligado a essa disciplina, essa carreira de estética, para a doutora Vanessa e a senhora em algum outro momento virem no podcast para a gente estudar um pouco mais sobre o assunto de estética dentro da pesquisa e inovação biomédica. Com certeza. Fica Vou o combinar convite. com ela e a gente volta. A gente organiza com toda certeza. Gente, obrigado meninas por terem participado, Lene e Natália, os câmeras mesmo do estúdio. Pessoal, ficamos com mais um episódio do podcast da PIP. Agradeço a todo mundo que participou até o momento. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, comentem, curtam para ajudar o engajamento. Em breve teremos outro convidado e outro podcast no ar para divulgar e transmitir conhecimento para a população. Muito obrigado, gente.